Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos, professora de administração da UFPE. O tema de hoje são os 60 anos do golpe de 1964. E para conversar sobre o tema, convidamos Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e autor de diversas publicações sobre o tema, como 1964, o golpe passado a limpo. Seja bem-vindo, Túlio. Obrigado, Bárbara. Um prazer estar participando do programa para debater, conversar sobre um tema tão importante. Então, vamos começar sobre a questão do golpe. A gente está vivendo um momento muito peculiar na história do Brasil, e muitos chamam de revisionismo histórico, em que algumas coisas que tinham determinados nomes estão recebendo outros, ou se estão resgatando nomes que tinham sido abandonados. Então, tem algumas pessoas que falam em Revolução de 1964. Eu estudei na escola o golpe de 1964, então, para mim, foi muito estranho ouvir isso. Então, eu queria começar daí, pedir para você falar o que foi isso que aconteceu no Brasil em 1964 e por que chamamos de golpe. Então, a história ela é feita de diversas narrativas, né? Na verdade, é sempre um campo de disputa sobre entendimento, compreensão do que representam os fatos ocorridos. Na historiografia brasileira, evidentemente que quando ocorreu o golpe de 64, o golpe civil-militar, que nós chamamos hoje dessa forma, todo o discurso oficial era de que tinha havido uma revolução, né? E por que se utilizava esse termo revolução? Porque tinha ocorrido a Revolução Cubana há pouco tempo e era uma denominação que, vamos dizer, conquistaria, né, determinado tipo de apoio ou conquistaria, vamos dizer, corações na sociedade brasileira. Então, a ideia de revolução permaneceu durante um tempo como a compreensão de que era isso que tinha ocorrido. Isso foi, vamos dizer, de certa forma, se consolidando durante um período, né? Ou se tentou consolidar essa narrativa de que tinha havido uma revolução nos currículos escolares, né? Os mais antigos devem lembrar que havia toda uma estrutura dentro do ensino que era feita pela Moral e Cívica, pelo OSPB, que era Estudos, né, da Organização Social e Política Brasileira, e EPB para as universidades, que era o EPB era Ensino da Política Brasileira, algo dessa natureza, mas a sigla era mais conhecida, né? Então você tinha Moral e Cívica, OSPB e EPB. Então, durante muitos anos foi dessa forma, mas nunca se deixou de se questionar de que não teria havido uma revolução, mas sim um golpe de Estado, né? Porque o que ocorreu foi uma ruptura do Estado Democrático de Direito, não se respeitando a Constituição Federal, se depondo um presidente da República. Então, caracterizadamente, isso seria um golpe. Com o final do regime autoritário, com o final da ditadura militar, amplamente na historiografia começou-se a questionar, né, a utilização do termo revolução e a caracterização de que, na verdade, o que houve ali foi um golpe militar. Então, se falava em golpe militar. E aí, com a transição para a democracia, com a extinção dessas disciplinas, né, os menores faziam o EPB, o ensino médio, o SPB, e na universidade o EPB. Com o final, né, dessas disciplinas, evidentemente que aí começou uma revisão da historiografia, né, e se chamando a atenção de que não era apenas até um golpe militar, mas que foi um golpe civil-militar, porque envolveu setores importantes da sociedade civil, né? Governadores importantes, como, por exemplo, do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, apoiaram o golpe, empresários apoiaram o golpe, os setores da igreja apoiaram o golpe também.
Então, se passou a ter um entendimento de que o que houve foi um golpe civil-militar. Então, isso para dar uma ideia, Bárbara, de que há sempre uma disputa, né, de narrativas. E nos últimos anos, né, quando já se havia consagrado, de certa maneira, uma visão hegemônica de que houve um golpe militar, um golpe civil-militar, nos últimos anos se começou a se intensificar uma tentativa de alterar essa narrativa, né? E fazer uma nova revisão e, enfim, se referindo à Revolução e não mais a um golpe militar, querendo negar de que teria havido um golpe militar. Mas foi isso. O presidente da República, João Goulart, foi deposto por forças militares já associadas a civis em 64. Eu acho curioso chamarem de revolução, porque assim, você falou da Revolução Cubana, que era recente, mas era uma revolução totalmente do sentido político inverso, né, do que foi a dos militares. Tem algum outro exemplo da época de revolução em que houvesse por trás dela uma posição ideológica mais para o espectro da direita, próxima à lógica... Porque, assim, o discurso era de combater o comunismo, não era isso que se falava na época. Sendo que as outras revoluções, feito a russa e a cubana, era justamente para implementar um governo socialista rumo ao comunismo. Então, como é que se explica isso? Se a gente for pensar em termos da Revolução Cubana, ela só se aproxima, né, da então União Soviética e, portanto, de um modelo socialista algum tempo depois, quer dizer, praticamente 3 anos depois é que Fidel vai fazer essa opção claramente, né, quando logo depois que há uma tentativa de invasão de Cuba pelos Estados Unidos. Então, a Revolução Cubana foi contra uma ditadura e em defesa de liberdades políticas enfim, liberdades políticas, sobretudo, mas também, né, relacionada a outros objetivos. Mas a questão é que se você não caracterizasse como uma revolução, o que é que estaria acontecendo? Né? Um golpe de Estado? Não. Então, a negativa do golpe de Estado era dizer que aquele movimento era um movimento revolucionário, que envolveu amplos setores da sociedade contra a ameaça comunista, né, com a ideia de que Jango estaria prestes a fazer uma revolução nos moldes bolchevique, né, do que aconteceu na Rússia, ou para ter uma república sindicalista, coisa do gênero. Né? Então, seria uma revolução para garantir a democracia, no sentido de que barrava a possibilidade do Brasil se estabelecer como uma república socialista, comunista, coisa do gênero. Quer dizer, que é evidente que tinha setores que sempre vão trabalhar nessa perspectiva, né, do fim do capitalismo, de modificar os modos de produção, etc. Mas essa ameaça não era uma ameaça colocada no horizonte. Né? O que Jango representava era um setor da burguesia nacional, nacionalista, desenvolvimentista, que, enfim, queria dar um rumo ao país no sentido de criar a possibilidade, as condições para que o Brasil se desenvolvesse do ponto de vista econômico, e aí houvesse maior distribuição de renda, coisa do gênero. Mas todo o discurso era ameaça comunista, porque tinha, sim, setores de esquerda que participavam da frente ampla, né, vamos chamar dessa forma, que era o governo Jango, né, que tinha desde setores do empresariado brasileiro até setores da esquerda, né, brasileira. Então, era uma forma de evitar o risco de se identificar como uma ruptura da ordem democrática, do Estado democrático de direito, chamar de revolução, né, para tentar caracterizar como um movimento, sobretudo um movimento de massas, que não seria algo específico ou próprio ou de iniciativa única e exclusiva das Forças Armadas, dos setores militares brasileiros, né, mas que era algo mais amplo. E aí a ideia de revolução atendia a isso. E o discurso todo era o discurso da defesa da democracia. Né? Se a gente pega, por exemplo, o que acontece hoje também, no discurso da extrema-direita, da direita brasileira,
Se a gente pega, por exemplo, as reportagens dos jornais da época, seja do Sudeste, seja aqui de Pernambuco, por exemplo, porque Pernambuco estava no olho do furacão, né, naquele período, em função do governo Arraes. Se a gente pega as manchetes, a reportagem vão fazer referência a de que o movimento foi um movimento em defesa da democracia. Nunca vai ser colocado de que é um movimento de direita, de extrema-direita, é um movimento apenas militar, mas um movimento de garantia, de tentativa de garantir a manutenção da democracia. Era um paradoxo, evidente, mas assim como há um discurso hoje da extrema-direita que consegue conquistar, né, corações e mentes das pessoas, naquele período também. Se a gente pega, por exemplo, essa reportagem que eu estou me referindo, o Jornal do Brasil, o Globo, a Folha de São Paulo, vão se referir à deposição de Miguel Arraes como tendo havido um impeachment. Né? Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre isso e até escrever sobre isso num livro que foi lançado o ano passado, na verdade, uma coleção, né, que focava Pernambuco, especificamente, organizado por Marcília Gama e Tiago Nunes. E eu me dediquei exatamente a isso, a fazer uma analogia entre 2018 e 64, a partir do que se tentava passar, a ideia que se tentava passar, de que tinha sido um impeachment. Então, a deposição de Arraes era chamada de impeachment por toda a mídia, a grande mídia local e nacional. Assim como de Pelópidas Silveira, que era o prefeito do Recife, também era impeachment, era o impedimento desses dois líderes e gestores públicos, né, no Recife e no governo do Estado. Em nenhum momento não tendo passado por nenhum dos parlamentos, nem a Câmara, nem a Assembleia? Se passa. Tanto o de Arraes, a situação de Arraes, como a de Pelópidas Silveira, elas passaram pelos legislativos, respectivos legislativos. No caso de Arraes, na madrugada, né, do dia 1 para o dia 2, durante a noite e a madrugada, é feita uma sessão sumária na Assembleia Legislativa, rapidíssimo processo. Você imagina, foram algumas horas só que foi julgado Arraes e foi anunciado de que ele estava impedido de continuar. Né? A resolução, né, legal emitida pela Assembleia Legislativa é de que houve o impeachment votado na Assembleia e, portanto, Arraes não poderia continuar no governo, quando ele já tinha sido deposto e já tinha sido encaminhado, inclusive, para o quartel, onde ele ficou preso inicialmente, Jaboatão. E Pelópidas Silveira foi mais interessante ainda, porque Pelópidas Silveira, na véspera do impeachment, entre aspas, que ele sofreu, a reportagem dos jornais trazem de que os vereadores não aceitarão, né, o impeachment, o afastamento de Pelópidas Silveira, que ele está mantido no governo e tudo mais. Ele se encontra no Recife, então não tem nenhuma dificuldade pela permanência dele. No entanto, no dia seguinte, há a votação na Câmara Municipal e apenas um vereador vai votar contra o impeachment, entre aspas, de Pelópidas Silveira. Então, foram feitas sessões, mas sessões já com ameaça militar, quer dizer, mais do que ameaça, né? A ação militar para afastar os dois e apenas para dar um verniz, né, de democracia, vamos dizer, que um certo ritual foi cumprido no caso de Arraes e no caso de Pelópidas Silveira. No entanto, como eu falei, essas sessões duraram poucas horas, desde que o processo teve início até a conclusão do processo. O que alegavam nesses processos? Porque para ter impeachment tem algumas situações previstas em lei, né, que permite conduzir um processo desse. Bom, como já era uma ruptura da ordem democrática, né, do Estado Democrático de Direito, não precisava ter muita razão. Né? O argumento contra Arraes e contra Pelópidas Silveira é que eles não tinham aderido à nova ordem estabelecida a partir de Brasília, com a deposição de João Goulart. Então, como eles não concordavam com esse tipo de coisa, havia uma incompatibilidade da permanência dele no
de Pelópidas no município, no Recife, e de Arraiz no governo do Estado. Então, bastava isso para que houvesse, né, a decisão de afastá-los em definitivo. Além de, no caso de Arraiz, ele já ter sido deposto, porque a Força Militar já tinha retirado ele do palácio e ele tinha sido conduzido, então, para o quartel, eu acho que o 14º Regimento, né, que fica em Jaboatão, já estava preso. Então, era só legitimar, ou tentar legitimar através de um ritual sumário, né, mas absolutamente incompatível com o Estado democrático de direito, que, como você chamou a atenção, quer dizer, teria que ter uma razão, né, para que eles se afastassem. E são processos que, no caso de Dilma Rousseff, por exemplo, né, que eu caracterizo também como um golpe, com outra característica, esse processo durou 6 meses. Né? E talvez o de Arraiz e o de Pelópidas Silveira não tenha durado mais do que 6 horas, cada um. Muito bem, vamos parar para um breve intervalo e continuaremos com este tema. Estamos de volta, apresentando Realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos e estamos conversando sobre os 60 anos do golpe de 1964. Nosso convidado de hoje é Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundag de Recife. Túlio, eu gostaria de começar esse segundo bloco com você falando para a gente sobre quais eram as motivações que hoje em dia a gente sabe que estavam articuladas em torno da realização desse golpe. Então, quem eram os atores envolvidos e o que é que se pretendia com isso? Então, o golpe de 1964, ele resulta da confluência de interesses diversos, né? No plano internacional, sem dúvida nenhuma, a gente tem que lembrar que vivíamos o auge da Guerra Fria, o momento em que o mundo esteve mais próximo de uma guerra nuclear, por exemplo, foi exatamente 62, né, quando os Estados Unidos ameaçam invadir Cuba, tentam invadir Cuba, né, e a União Soviética é aliada de Cuba e estava instalando mísseis em Cuba na ocasião. Então, a possibilidade ali de ter um conflito mundial, né, e que fosse nuclear, por exemplo, esteve muito perto, né? E a Guerra Fria era isso, era de um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos e seus respectivos aliados, num contexto de armas, né, tão forte, que era quase inconcebível que houvesse uma guerra, porque a destruição seria muito grande. Então, a lógica era, quanto mais eu me armo, mais crio condições para que não haja uma guerra, porque o outro está tão armado também que um conflito seria um conflito que poderia significar a destruição de muitos países, né, e evidentemente, de muitas pessoas no mundo. Bom, então, o contexto internacional era esse, de conflito enorme, né, que ultrapassava, então, os interesses nacionais, né, porque havia a polarização entre esses dois blocos. Então, mais do que países interessados em combater, né, o capitalismo ou o comunismo, esses países eram muito fortes, muito armados. Bom, então esse é o contexto internacional. Como é que o Brasil se coloca nesse contexto? Né? A gente tem que lembrar da Revolução Cubana, uma revolução acontecida na América, né, de forma inédita, uma revolução que termina tomando uma conotação socialista a partir de um determinado momento, vamos dizer, muito próximo aos Estados Unidos, e, por outro lado, um país que tinha características muito parecidas com o Nordeste brasileiro, por exemplo. Né? O Cuba era um grande exportador de açúcar, produtor e exportador de açúcar, e isso termina, com a Revolução Cubana, isso termina criando dificuldades, né, para a compra de açúcar, o fornecimento desse açúcar para os Estados Unidos e outros países. Então, Pernambuco, particularmente, já era um produtor importantíssimo de açúcar.
a condição de pobreza, miséria, muito parecida com a situação cubana, e lideranças políticas aqui no Nordeste, particularmente em Pernambuco, muito ativas no campo da esquerda. Então, os Estados Unidos tinham interesse particular, e por isso que vão fazer Aliança para o Progresso, né? Durante o governo Jango, se aproxima e tem políticas aqui voltadas para os segmentos mais desfavorecidos, né? Do ponto de vista econômico, social, e tenta exercer uma influência muito grande, com receio de que aqui no Nordeste brasileiro, em particular, possa se reproduzir a partir das condições muito parecidas, né, do ponto de vista econômico, social, cultural, político, etc., o que aconteceu em Cuba. Então, do ponto de vista internacional, era isso, né? Por outro lado, internamente, havia toda uma iniciativa da burguesia nacional de frear aquilo que Jango pretendia estabelecer, como a reforma de base, né? Uma das reformas era fazer a reforma agrária. E a gente sabe, né, quando mexe na questão do latifúndio, isso vira um conflito enorme. Basta a gente ver o que acontece até hoje em dia, né, com relação à tentativa de criminalização dos movimentos sociais que trabalham na perspectiva da reforma agrária ou de uma agricultura solidária, coisa do gênero, como o MST, por exemplo, né? Então, havia esse interesse da burguesia nacional, né? Por outro lado, os setores militares, né, viam ameaça, viam em Jango uma ameaça, né, ao estabelecimento do que chamava de república sindicalista, coisa do gênero. Isso associado com os interesses da burguesia nacional, evidente, né? Então, essa questão de classe era uma coisa muito importante internamente. Basta a gente lembrar, né, que os generais de 1964 eram os coronéis de 54. E o que foi que aconteceu em 54? Né? Esses coronéis se reuniram e fizeram, né, um documento exigindo a renúncia de Getúlio Vargas e exigindo o afastamento de João Goulart do Ministério do Trabalho. Quer dizer, dentro das Forças Armadas há uma certa reação ao governo de Getúlio e ao desempenho de Jango no Ministério do Trabalho, né? E Jango termina tendo que sair do governo, né? De certa forma, Getúlio cede para que se evite um conflito maior, e o último ato dele, inclusive, aumentar em 100% o salário mínimo naquela ocasião. E o salário mínimo ficou em $100, né? Que era algo especial, né? Algo inédito no Brasil. Durante muitos anos foi, né? Não chegava a $100. Isso foi ultrapassado a partir dos governos Lula, né? E depois não baixou para menos de $100. Bom, então, são muitos interesses, né, que estão envolvidos aí, como eu chamei a atenção. Quer dizer, a questão internacional, no contexto da Guerra Fria, os interesses dos Estados Unidos, o receio. Porque Cuba, apesar da proximidade com os Estados Unidos, é um país pequenininho, né? E, por exemplo, até hoje sofre com embargo, né? E imagina um país com dimensões continentais como o Brasil, com a riqueza natural como o Brasil, com a Amazônia, etc., etc., se transformar, por exemplo, num país comunista, socialista, que era o que os Estados Unidos imaginavam que pudesse acontecer. Então, nesse contexto, é que os Estados Unidos tinham interesses e age para derrubar Jango, né? Bom, e internamente, como eu chamei a atenção, a burguesia nacional, né, e os militares a serviço desses interesses, né, sempre pensando na acumulação de capital, na exploração da mais-valia, etc. Quer dizer, era um risco para esse segmento se houvesse um avanço de um governo que, mesmo que não fosse comunista, socialista, mas que fosse, do ponto de vista social, né, mais inclusivo, né? Ou seja, pensando em políticas públicas mais inclusivas. Então, o contexto era esse, os interesses eram esses. Olha, e os militares? Qual é o interesse dos militares nisso aí? Eles, enquanto uma parcela assim, dos brasileiros, porque, assim, para mim fica claro a questão dos interesses americanos e do empresariado, mas dos militares, como era essa relação? Eles tinham uma relação muito próxima com o empresariado? Eles compartilhavam interesses? Como isso funcionava? Sem dúvida, compartilhava interesses e a ideia de que
havia uma ameaça comunista. Quer dizer, por que é que, a partir de um determinado momento mais recente da nossa história, os militares se voltaram a se envolver diretamente com a política? Porque nunca deixaram de se envolver com a política, mas diretamente, a ponto de, por exemplo, o governo Jair Bolsonaro ter mais ministérios ocupados por militares e ter mais militares participando do governo do que em todos os governos militares durante a ditadura civil-militar, né? Então, os militares é a questão ideológica, né? De que fica sempre trazendo à tona o fantasma, né? O desenterrando esse corpo insepulto, né? Que é a ideia do comunismo, do socialismo, essas ameaças, etc. Então, naquele período era isso, né? A animosidade dos militares com o que Jango representava e as forças em torno de Jango representavam, vinha desde o governo de Getúlio. Em 54, quando Getúlio se mata, enfim, era um conflito enorme envolvendo militares, a burguesia nacional, né? Políticos como Carlos Lacerda representavam bem essa posição contrária a Getúlio Vargas, e os militares já eram contrários a Getúlio, porque tinha essa ideia de que o Brasil vai se transformar numa república sindicalista, então isso é ou se confunde com uma república socialista, ou é um passo para se chegar a uma república socialista, como na União Soviética e em outros países. Então, os interesses dos militares passam muito por aí, né, por uma questão ideológica, né, de combate a um governo que pode representar uma ameaça à manutenção do capitalismo, né? E aí tem os interesses que se associam. As Forças Armadas terminam a serviço, né, dos interesses da burguesia nacional. E esses regimes autoritários, eles funcionam ou eles persistem até o momento em que há uma convergência de interesses, né? O final do regime militar no Brasil começou-se a ter um afastamento do setor empresarial brasileiro em relação às Forças Armadas. Os interesses já não eram necessariamente os mesmos. E aí, paulatinamente, o empresariado vai se afastando dos militares. Túlio, existe todo esse medo, né, do comunismo e o que é que isso poderia trazer de ruim para a sociedade brasileira, mas, assim, o que se viu a partir do golpe foi justamente muito pior do que o que se procurava combater com esse golpe, né? Eu queria que você falasse um pouco do que mudou no funcionamento, assim, quais foram os direitos que foram retirados da população durante esse período da ditadura, e fazer um resumo um pouco para a gente, assim, dos problemas que a sociedade brasileira viveu durante esse período da ditadura e que a gente precisa lembrar nesse momento de 60 anos. Isso é importantíssimo, Bárbara, porque, enfim, essa ideia, né? Você faz a revolução e não um golpe, e não dá um golpe, mas você faz uma revolução em nome da democracia. O primeiro ato do regime militar foi caçar, né, políticos, tirar direitos políticos de diversas pessoas. E nessa leva, por exemplo, Miguel Arraes perdeu os seus direitos políticos, Josué de Castro perdeu seus direitos políticos, né, um cientista, ativista político, também era deputado federal. Paulo Freire perdeu seus direitos, Celso Furtado perdeu seus direitos. Quer dizer, eu estou falando até eu acho que eu citei só nordestinos, né, mas para você ter, inclusive, uma ideia da importância desse segmento aí durante o período anterior ao golpe de 64, né? Um cientista, um economista, né, com uma visão ampla, né, da macroeconomia, uma economia social, algo do gênero. Paulo Freire, reconhecidamente como um dos maiores educadores, né, que a humanidade conheceu, um dos intelectuais mais citados no mundo inteiro, né, mais referenciados no mundo inteiro. E lideranças políticas importantes, né, como o Miguel Arraes, que eu já destaquei, Pelópio Silveira, para ficar aqui, mas também Brizola e tantos outros. Bom, então, esse já é um ato de força, né? Na sequência, o que é que vem? Intervenção nos sindicatos. Então, faz intervenção em sindicatos, caça sindicalistas,
né, porque tinha muito essa ideia da ligação de Jango com o sindicalismo, desde Getúlio. Lembrar que Getúlio criou o PTB, né, era o partido de Jango. E, na sequência, quer dizer, naquele momento já há uma ação violenta, né? Lembrar que no dia 2 de abril, Gregório Bezerra foi, então, um líder comunista, sindicalista, foi barbaramente torturado em praça pública, né? Na Praça de Casa Forte, no bairro de Casa Forte. Isso existe evidência, né? Até um vídeo da TV Jornal que filmou, né, e ele foi amparado por pessoas ligadas à igreja ali na Sagrada Família, né, bom, enfim, a burguesia, os setores da elite brasileira presenciaram, né, e se chocaram com aquele primeiro ato de tortura. E mortes que ocorreram aqui no Recife, ocorreu, né, morte de 2 estudantes no dia 2 de abril, que estavam em passeata, né, em direção ao Palácio do Governo, para contestar, né, o golpe que tinha acabado de ocorrer no dia 1º de abril, né, o Ivan e o Jonas, e foram fuzilados no meio da passeata. Então, aí já mostra, né, o tipo de violência que vai se intensificar a partir de 1968. Né? Aliás, antes disso, devo citar, por exemplo, o caso de Valdir Ximenes, né, que era casado com uma prima que se considerava irmã de Arraes, porque foram criados desde da infância, foram criados juntos, né, da mesma família. Na verdade, eram 2 irmãos que eram casados com 2 irmãs, e os homens morreram e as irmãs se juntaram e criaram os filhos. Então, Ivone, prima de Arraes, mas considerada irmã, né? Primos carnais, né, como popularmente se chama. E Valdir Ximenes, casado com Ivone, sempre foi tido como cunhado de Arraes. E Valdir Ximenes foi preso, foi sequestrado, né? Foi preso, barbaramente torturado, quase morre, né? Diante da tortura, que era uma forma, né, inclusive de intimidação, né, a Arraes, e também porque ele teve um papel importante no governo Arraes. Então, esses são exemplos. Isso a gente está falando antes do AI-5, que só vem em 68, 13 de dezembro de 68. E o AI-5, ele aí sim, até o habeas corpus é suspenso, né? Então, algo que vamos dizer, algo que está relacionado à condição de humanidade, né, que nós todos temos, isso é suspenso. Então, e se estabeleceu a censura, né, prévia em todos os jornais, televisões e todos os meios de comunicação, só se publicava o que era autorizado. Na área da música começou a censura, só se divulgava o que era permitido, no teatro, na cultura de modo geral. E o nível de violência aumentou enormemente, né? É o período em que há, por exemplo, o episódio aqui em Pernambuco, né, da Granja São Bento, né, em que as pessoas foram deduradas pelo Cabo Anselmo, né, que era um agente duplo, era alguém que se infiltrou na esquerda e teve relação com pessoas da esquerda, inclusive com Soledad, né, que era uma paraguaia que estava aqui em Pernambuco, vivia aqui, e as pessoas que estavam, 6, 7 pessoas que estavam nessa granja, foram, enfim, traídas pelo Cabo Anselmo. Elas foram descobertas onde elas estavam e foram presas, né? Quer dizer, a Força Militar foi até essa granja, aqui em Paulista, e prendeu todo mundo, mas fuzilou depois essas pessoas, quer dizer, e se falou que foi no combate, durante o combate e tal, quando não havia armas na granja. E deceparam, né, uma pessoa, pelo menos, teve a cabeça decepada. Quer dizer, eu estou falando isso para mostrar o grau, né, de violência, de truculência provocado por essa intolerância, né? Então, a repressão foi muito braba, né, durante esse período. Então, negar que isso aconteceu é um crime contra a humanidade, né? Porque existem as evidências, né, de casos ocorridos que são muito mais do que os 432, eu acho, que foram identificados como mortos pela ditadura militar, alguns que os corpos nunca foram entregues, inclusive à família, né, até hoje. Então, é esse o panorama,
né, do que representou a ditadura militar durante esse período. E depois, cassação, ainda na década de 70, cassação de lideranças políticas, se vivia mesmo uma situação de pânico, né? E vai se ampliando de tal forma que setores da sociedade que apoiaram o golpe de 64 terminam ficando contra o golpe de 64, né? E trabalhando no sentido até de interrompê-lo, como o próprio Carlos Lacerda, né? Que foi um dos artífices civis do golpe de 64, que termina caçado pelos militares. E chega a fazer a frente ampla junto com o JK e com Jango para pôr fim ao regime autoritário. E setores do empresariado brasileiro, das igrejas, né? A Igreja Católica era o segmento religioso mais forte num período, né? E apoia o golpe de 64, e logo depois que há o golpe de 64 e que as medidas autoritárias, violentas, são perpetradas, a Igreja Católica começa a rever essa posição e termina tendo um papel importante no fim do regime militar. Ok, vamos parar para mais um breve intervalo e continuaremos essa conversa sobre o golpe de 1964. Até já. Estamos de volta, apresentando Realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades, hoje conversando sobre os 60 anos do golpe de 1964, com o pesquisador e cientista político Túlio Velho Barreto. Túlio, a gente viu as notícias na última semana, agora no final de março, sobre o governo federal brasileiro optar por não fazer grandes ações, atividades relacionadas à memória do golpe. E tem se discutido muito sobre a importância de fazer esse tipo de ação, né? De ter atos, de ter discussões, debates, informação da população sobre o tema. Queria que você falasse sobre isso. Qual a importância da gente falar sobre o que aconteceu no Brasil, no golpe e durante a ditadura que veio em seguida? Certo. Veja bem, Bárbara, eu acho que a gente tem que chamar atenção que no Brasil não se constituiu uma justiça, o que a gente chama de justiça de transição. O que é a justiça de transição? Bom, o modelo mais importante, né, a ser copiado, o caso paradigmático, né, de uma justiça de transição é o que aconteceu, por exemplo, na África do Sul, em que se viveu um período do apartheid, né, e que no final do apartheid, aí já com Mandela eleito presidente da República, se constituiu, então, a justiça de transição nos seguintes modos. Desmond Tutu, né, foi a pessoa responsável, né, por conduzir a justiça de transição, e a ideia era fazer apuração dos excessos, da violência praticada pelo Estado contra setores da população, colocar frente a frente torturadores e setores do Estado que perpetraram a violência e as pessoas que sofreram a violência. E viver um processo de apuração, né, rigoroso do que aconteceu, a identificação dos responsáveis por isso, pelo que tinha sido feito, e criar as condições para que essas pessoas fossem julgadas, né? E aqueles que sofreram violência, elas fossem alvo de reparações por parte do Estado, já que a violência foi perpetrada pelo Estado, né? E esse modelo foi um modelo que, por exemplo, a Argentina vivenciou essa experiência também, né? Tem um filme, em 1985, que mostra bem como foi esse processo lá, muito difícil, muito doloroso para a sociedade, mas absolutamente necessário para passar o passado a limpo, né? E aí trabalhar a ideia da memória, né? Em busca da verdade, e você construir essa memória para que as pessoas aprendam. Isso aconteceu, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, né? Os julgamentos dos nazistas, por exemplo, refletem bem isso. E tudo que se construiu a partir de então
para impedir que a memória desapareça do que aconteceu. Por exemplo, se você anda nas ruas da Alemanha, pelo menos nas cidades que eu tive a oportunidade de ir, você anda nas calçadas e você encontra umas plaquinhas pequenininhas com destaque, né? Eu acho que amarelo, talvez, não lembro, mas com destaque, identificando as pessoas que moraram naquela casa e que foram alvo dos nazistas. E ela fica um pouco mais alta do que o nível da calçada, porque, inclusive, você pode dar uma topada, uma pequena topada naquilo ali. Então, aquilo lhe chama atenção, né? Então, você olha para baixo e você vê o nome, às vezes, a família toda, né? Pessoas que moravam naquela casa onde a plaquinha está na frente, na calçada. Por que faz isso? Para que o alemão não se esqueça o papel que ele cumpriu naquele período do Holocausto. Então, essa coisa da memória é muito importante. E como a gente não teve uma justiça de transição no Brasil, a gente teve um esboço de justiça de transição e uma coisa muito tardia, esse processo vai começar no governo Fernando Henrique Cardoso apenas, né, quando começam as reparações daquelas pessoas que foram caçadas, que perderam emprego, por exemplo, e aí compensações materiais que essas pessoas tiveram, e começa naquele momento. E no governo Lula, aí vai se estabelecer o início, né, dos planos nacionais de direitos humanos. Ainda no governo Lula, se cria as condições para que se tenha uma comissão da verdade, da memória, né, nacional, e que só vai ser instalada quando Dilma Rousseff assume o governo. Então, só muito tardiamente, né? Então, o fato de não ter plenamente uma justiça de transição, que, como eu falei, quais são as características? Né? Identificação dos crimes cometidos pelo Estado, reparação das pessoas que sofreram, né, violência, foram caçadas, etc., etc., identificação dos culpados, e a Comissão da Verdade e da Memória, ou da Memória e da Verdade, elas não julgam, elas apenas apuram o que ocorreu e, evidentemente, que isso é matéria que deve ser alvo do Poder Judiciário, para que, eventualmente, alguém seja responsabilizado e pague por aquilo ali. Então, essa ideia, né, da ausência de uma justiça de transição plena e apenas um esboço de justiça de transição, e mesmo assim, muito tardiamente, quando os responsáveis já não tinham muito, por exemplo, nenhum general que foi ditador no Brasil, que governou o Brasil de forma ditatorial, era vivo, mas quando se estabeleceu, quando começou-se a se estabelecer as reparações ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Quando na Argentina, por exemplo, todos eles foram presos, morreram nas prisões, né? Foram responsabilizados e morreram nas prisões. Então, Pinochet foi responsabilizado no Chile, apesar do Chile não ser exatamente como foi na Argentina, é um meio termo. Então, esse é um grande problema que a gente vive. Se a gente não agiu dessa forma, como é que a gente vai ter a garantia de que essa memória é uma memória perene, né? Ela não vai desaparecer mais nunca, para que não se repita esse tipo de coisa no país. Esse é um aspecto que eu acho muito importante a gente destacar. Por outro lado, essa ideia de que as Forças Armadas, isso está até em discussão no Supremo Tribunal Federal, né, agora. As Forças Armadas cumprem ou não cumprem um papel de poder moderador, né? Um quarto poder, já que o imperador já não existe na República. As Forças Armadas, que estabeleceram a República através de um golpe de Estado, se arvora a ser o poder moderador. Então, as Forças Armadas, como instituição, acho que sempre podem intervir, né, na política para resolver os conflitos que os políticos estão enfrentando, quando, na verdade, esses conflitos são da democracia. Então, aí paira sempre essa ideia de que os militares podem intervir novamente, coisa do gênero. E foi isso, no meu entendimento, que levou agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a se colocar contrário a que se marcasse esse 31 de março ou 1º de abril como algo a ser destacado, a ser discutido, debatido, dizendo que está mais preocupado com o que aconteceu em 8 de janeiro. É evidente que o que aconteceu em 8 de janeiro é importantíssimo, mas que está sendo cuidado pelo Supremo Tribunal Federal, de uma forma ou de outra está sendo cuidado. O que a gente está falando agora é da memória de algo
que tem a ver com o 8 de janeiro. 8 de janeiro só existe porque existiu o 64. Então, como dissociar esses dois fatos, né? Daí que é importante a gente sempre estar resgatando, né, estar discutindo, debatendo, lembrando, assim como ocorreu em diversos países, né? E o exemplo maior, sem dúvida, é a Segunda Guerra Mundial e como os judeus, né, trabalham essa ideia da memória através, inclusive, de vários meios, né? O cinema, né? O tempo todo a gente tem filmes sobre isso, livros, tudo, né? Evidentemente que guardadas as devidas proporções, e olha que são proporções faraônicas aí, 64 representa, né, em muito menor escala, aquilo que aconteceu na Europa, naquele período, né, o estabelecimento de um regime autoritário, violento, etc. Quer dizer, então, é isso que faz com que seja tão importante a manutenção dessa memória. É interessante que, por exemplo, se a gente olha para o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, aqueles franceses que trabalharam contra o regime militar, que atuaram, explodiram bombas, que enfrentaram, né, fisicamente o regime do Terceiro Reich, esses são chamados de como? São os heróis da resistência, né? No Brasil, as pessoas que cumpriram esse papel em outra dimensão são chamadas de terroristas, né? Pelos militares e, durante muito tempo, pela uma certa literatura, historiografia brasileira. Então, na verdade, por que não são heróis da resistência? Eles fizeram o mesmo que os franceses fizeram lá, na França, se organizando para enfrentar o nazifascismo, né? Que se estabeleceu lá, ao invadir a França. Mas os nossos, Dilma Rousseff, por exemplo, é taxada de terrorista, né? Parece que terrorista tem ou não, depende de quem conta a história, né? Exatamente. A disputa de narrativas, né? Que eu me referi no início da nossa conversa. Túlio, o que mais você pensa assim de mudanças que a gente devia ter, talvez no campo simbólico? Eu vejo a discussão sobre nomes de ruas e prédios que remetem ainda, né, a presidentes do período militar. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou muito dividido em relação a isso, né? Porque eu acho que existem dois tipos de argumentos importantes para manter e para retirar. Por exemplo, você manter os nomes, ou alguns nomes, ou em determinados lugares, ou em determinadas circunstâncias, não todos eu acho que não devem ser mantidos, mas alguns, você está possibilitando o enfrentamento da história, do papel que aquela pessoa cumpriu historicamente, né? Até para manter essa memória não favorável, mas uma memória que denote, né, o papel terrível que essa pessoa cumpriu. Né? Por outro lado, por exemplo, né, você... eu vou usar esse exemplo, mas a gente pode pensar de outra forma, mais concreta. Mas, por exemplo, Jair Bolsonaro, como deputado federal, na época fazendo parte do que se chama baixo clero e tal, quer dizer, ele era quase um desconhecido, né, do país. Ele tem a possibilidade de chegar no Congresso Nacional na hora de votar favoravelmente ao afastamento de Dilma Rousseff, enaltecer a figura do brilhante Ustra, né, um militar torturador, etc., até torturador mesmo da Dilma Rousseff, e dizer que está votando até porque ele é o terror de Dilma Rousseff, etc. Isso é uma coisa terrível, terrível, né, para quem sofreu, sobretudo para quem sofreu aquilo ali. Então, você manter um equipamento cultural, o nome de uma rua, um estádio de futebol, qualquer coisa desse tipo aí, né? Ou mesmo ter uma escultura de uma pessoa que representa aquela ditadura, né? Aquele período de exceção em que prevalecia a violência. Você pensar que, por exemplo, alguém que foi
sofreu a violência direta daquela pessoa que está ali que foi ali homenageada, essa pessoa não tem o direito de questionar, né, a retirada do nome daquela pessoa, porque imagina, é uma agressão enorme. Você sofrer novamente aquilo que você sofreu no passado. Então, eu acho que tem essas duas questões, né? Então, eu não tenho uma posição, vamos dizer, definitiva e que valha para todos os casos que essa discussão é colocada, a mudança ou não do nome. Agora, o Brasil é um país tão rico, né, do ponto de vista cultural, em todos os sentidos, que tem muitas pessoas que nunca foram homenageadas, que poderiam ser homenageadas e que são pessoas, vamos dizer, do bem, né? De repente, tem algumas ruas assim, Avenida Fulano de Tal, antiga rua, aí o nome que era. E deixar isso em algumas placas, né? Para as pessoas lembrarem. Aqui já teve o nome de um torturador, de um ditador, e hoje em dia tiramos. Essa talvez seja um meio termo bem legal, Bárbara, isso que você está falando. Quer dizer, você ter uma placa, fazer a mudança e ter uma placa que contextualize por que a partir de determinado momento aquela rua deixou de ser Ernesto Geisel, por exemplo, ou aquela cidade deixou de ser Presidente João Batista Figueiredo, como existe, né, no centro-oeste brasileiro, uma cidade que homenageia alguém que dirigiu o SNI, o Serviço Nacional de Informação, responsável, né, por levantar informações que propiciaram a violência do Estado, né? Muito bem. Túlio, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Estamos no final. Queria pedir, por último, para você dar alguma sugestão de como a pessoa se aprofundar no tema. Pode ser algum livro seu, pode ser mais algum outro conteúdo. Fala para a gente. Assim, existe uma filmografia enorme, né? Ou enorme, não, talvez isso seja exagero, grande, sobre isso. Eu mesmo já dei curso sobre esse período, utilizando 15 filmes em 15 aulas diferentes, e a partir daí fazer o debate. Então, existe, né? Pra Frente Brasil é um filme super legal, O Dia que Durou 21 Anos é outro filme muito importante, e tem muitos outros filmes. E existe uma literatura, aí sim, existe uma literatura extensa, né? A cada 10 anos, por exemplo, são publicados vários e vários livros sobre o episódio 64. Então, não é por falta de recursos, através de filme, livros, coisa do gênero, peças teatrais, que a pessoa não tem informações precisas sobre o que aconteceu, né? E tem os filmes também de depoimentos, né, daquelas pessoas que foram torturadas, presas, né, ou que tiveram parentes que sofreram esse tipo de coisa. Então, eu acho que é importante se informar de diversas formas que a gente tem disponível para compreender o que foi 64, né, e fazer com que essa memória não se apague, ou que não haja uma revisão dessa história para dizer que era a democracia que estava sendo preservada, coisa do gênero, né? Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada. Este programa foi apresentado por mim, Bárbara Bastos, que também elaborei o roteiro. A edição foi feita por mim também compõe a nossa equipe Luana Antero, José Guilherme, Daniel Rodrigues e Lucas Casagrande. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo domingo. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.